A Venezuela é um país incrível porque é um verdadeiro caldeirão de belezas naturais e culturas vibrantes. Imagine uma terra onde você pode passear pelas praias paradisíacas do Caribe, como as de Los Roques, e depois explorar as vastas savanas dos Llanos, onde a vida selvagem dança sob o sol. E se você é fã de montanhas, o Monte Roraima é como um cenário de ficção científica, com suas formas imensas e paisagens que parecem saídas de outro planeta. Sem falar no Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, que despenca em uma sinfonia de água e vapor. E não podemos esquecer a energia contagiante das festas e o sabor único da comida venezuelana, como as arepas e cachapas. A Venezuela é uma terra de contrastes e maravilhas, onde cada canto tem uma nova história para contar e cada dia é uma nova aventura esperando para ser descoberta. Explore com a gente e descubra como é a Venezuela e os dados mais interessantes deste país. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A Venezuela é um país com uma geografia extremamente diversa e rica, oferecendo uma ampla gama de paisagens e regiões naturais. A região dos Andes está localizada no oeste da Venezuela e é uma extensão da Cordilheira dos Andes, que atravessa a América do Sul. É caracterizada por suas montanhas altas, vales profundos e uma rica biodiversidade. Com cidades importantes como Mérida, uma cidade universitária conhecida por suas montanhas e pelo teleférico, e Valerá, situada nas proximidades. Aqui encontramos o Pico Bolívar, o ponto mais alto da Venezuela. Com uma fauna diversificada e adaptada às condições variadas encontradas em diferentes altitudes e ecossistemas ao longo da cordilheira. Os Llanos são uma vasta região de planícies aluviais na América do Sul, que se estende pela Venezuela e parte da Colômbia. Esta área é conhecida por suas paisagens abertas e vegetação de savana, lar de capivaras, anacondas, antas e crocodilos. O Parque Nacional Canaima é uma das maiores e mais impressionantes áreas protegidas da Venezuela, abrangendo cerca de 30 mil quilômetros quadrados, localizado no estado de Bolívar, no sul do país. A Cachoeira Salto Ángel é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do mundo e um dos principais atrativos do parque. A fauna do parque é igualmente diversa. Entre os mamíferos, você pode encontrar a onça-pintada e o paca. A avifauna inclui o tucano e o condor andino. A região insular é composta por uma série de ilhas e arquipélagos localizados no Mar do Caribe, como o arquipélago de Los Roques e as Ilhas de Margarita. A região central compreende as cidades industrializadas como Caracas, Miranda e Carabobo. Esta região é uma mistura de áreas naturais com urbanas, sendo lugar de várias espécies de macacos e diversas aves. Com toda essa diversidade de regiões, a Venezuela oferece um mosaico de paisagens e faunas que a converte em um destino único na América do Sul. Caracas, a capital da Venezuela, é uma cidade vibrante e multifacetada, cheia de história, cultura e contrastes. Fundada em 25 de julho de 1567 por Diego de Lozada, Caracas é o coração político, econômico e cultural do país. A população da área metropolitana é estimada em cerca de 5 a 6 milhões de habitantes, e o distrito capital com cerca de 2 a 3 milhões de habitantes. Caracas está situada em um vale montanhoso a cerca de 900 metros acima do nível do mar, cercada pela Cordilheira da Costa. O Cerro El Ávila, uma montanha que é parte do Parque Nacional El Ávila, domina a paisagem e é um dos marcos naturais mais icônicos da cidade. A cidade teve um papel crucial na luta pela independência da Venezuela. Simón Bolívar, o líder da independência sul-americana, nasceu em Caracas em 1783. Caracas é um centro cultural com uma cena artística vibrante. A cidade abriga museus importantes, como o Museu de Arte Contemporâneo de Caracas e o Museu de Belas Artes. O Teatro Teresa Carreno é um dos principais locais para apresentações de ópera, balé e música clássica. A arquitetura de Caracas é um reflexo fascinante da história e da evolução social e econômica da Venezuela. A cidade mistura estilos coloniais, modernos e contemporâneos, criando uma paisagem urbana rica e diversificada. O Parque Nacional El Ávila, oficialmente conhecido como Parque Nacional Varaira Repano, é um dos locais mais emblemáticos de Caracas e uma das joias naturais da Venezuela. Ele serve como pulmão verde da capital. O teleférico de Caracas, oficialmente conhecido como Teleférico Varaira Repano, é uma das atrações turísticas mais icônicas da capital venezuelana. Ele oferece uma experiência única que combina vistas deslumbrantes,
Petare, frequentemente escrito como Petari de forma coloquial, é uma das maiores e mais conhecidas comunidades de Caracas. É um bairro densamente povoado e está localizado no município de Sucre, no estado de Miranda, na área metropolitana de Caracas. A Parroquia de Sarria, também conhecida como Parroquia Santa Rosa de Lima, está situada na zona leste de Caracas e é um outro exemplo de sua rica história e comunidade dinâmica. Em contraste, Las Mercedes é um bairro vibrante e sofisticado localizado na zona leste de Caracas, conhecido por sua vida noturna animada, opções de compras e uma variedade de restaurantes e bares. É uma das áreas mais dinâmicas e de classe alta da cidade. Caracas é uma cidade que oferece algo para todos. Imagina um lugar onde o azul do mar parece mais intenso do que em qualquer pintura e a areia é tão branca que quase brilha no escuro. Esse é o arquipélago de Los Roques, um paraíso no Caribe venezuelano que é como um sonho tropical que você não quer acordar. Localizado a um pulo de avião de Caracas, Los Roques é uma coleção de cerca de 300 ilhas e ilhotas que parecem ter saído diretamente de um cartão postal. Gran Roque é a principal ilha habitada e onde a vida acontece. É uma vilazinha charmosa onde você vai encontrar pousadas acolhedoras e pequenos restaurantes que servem delícias frescas do mar. O ritmo por lá é relaxado, ideal para quem quer escapar do agito e simplesmente aproveitar a tranquilidade. O arquipélago é um parque nacional, o que significa que as coisas são bem cuidadas e protegidas. O turismo é monitorado para garantir que o lugar continue tão incrível quanto sempre foi. Então, enquanto você se delicia com o visual e o ambiente, saiba que está também ajudando a preservar essa maravilha natural. Os recifes de corais são um espetáculo à parte. Se você é fã de snorkeling ou mergulho, prepare-se para se encantar com um mundo subaquático vibrante. E se você curte kitesurf, Los Roques é o lugar perfeito para isso, com ventos e águas ideais. Os locais, cerca de 1.500 habitantes, trabalham especialmente com pesca e turismo, com maravilhosas pousadas que oferecem um alojamento sustentável e autêntico. Los Roques é um lugar onde o tempo parece desacelerar e cada dia é uma nova oportunidade para se maravilhar com a natureza. É o tipo de destino que faz você se perguntar por que não veio antes, que deixa uma saudade boa quando é hora de partir. Venezuela, nação da América do Sul, é conhecida mundialmente por múltiplos aspectos que a distinguem. Primeiramente porque a Venezuela possui uma das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo e sua economia tem sido historicamente dependente da exportação de petróleo. Também porque a Venezuela é reconhecida mundialmente por produzir um dos cacaus de mais alta qualidade, muitas vezes considerado como um dos melhores do mundo. É famosa por cultivar a variedade de cacau crioulo, que é uma das mais antigas e raras do mundo. Este tipo de cacau é altamente valorizado por sua baixa amargura, aromas complexos e sabor refinado. Conhecido por seu perfil de sabor único, que pode incluir notas de frutas, nozes, mel e especiarias. As mulheres venezuelanas são amplamente reconhecidas por sua beleza, algo que se tornou uma característica associada ao país, especialmente devido ao sucesso em concursos de beleza internacionais. A Venezuela tem um histórico impressionante em concursos de beleza. O país já conquistou 7 títulos de Miss Universo e 6 de Miss Mundo, colocando-o entre os países com o maior número de vitórias nesses concursos. Também é conhecida por sua força e a resiliência, especialmente em tempos recentes. Têm sido marcadas por sua capacidade de enfrentar e superar uma série de desafios complexos. Mesmo em meio à crise, a Venezuela mantém uma rica vida cultural. Festivais, música, dança e outras expressões culturais continuam a ser uma fonte de identidade e orgulho, oferecendo um senso de normalidade e resistência em tempos difíceis. A culinária venezuelana é uma deliciosa representação da diversidade cultural do país, combinando sabores intensos e ingredientes frescos. Entre os pratos mais emblemáticos estão a arepa, uma espécie de pão redondo e achatado feito com farinha de milho. Pode ser assada, frita ou grelhada e é frequentemente recheada com uma variedade de ingredientes como queijo, carne, frango, peixe ou vegetais. Outro é alacas. Tradicionalmente servido durante o Natal, o alaca é um tipo de tamal venezuelano. Consiste em uma massa de milho recheada com uma mistura de carne, porco, frango, azeitonas, passas e outros ingredientes, envolvida em folhas de bananeira e cozida. E o pabelón crioulo, considerado o prato nacional da Venezuela, o pabelón crioulo é um prato robusto composto por arroz branco, carne desfiada, carne de boi cozida e desfiada, feijão preto e bananas fritas.
As empanadas venezuelanas são uma iguaria popular e versátil. A massa é feita com farinha de milho e recheio de carne, frango, queijo ou frutos do mar. Os tequenos são palitos de massa recheados com queijo e fritos. Muito populares como aperitivo, os tequenos são frequentemente servidos em festas e reuniões. E não podemos esquecer do sancocho, uma sopa espessa e nutritiva que pode incluir uma variedade de carnes, como carne de boi, frango, porco ou até mesmo peixe. E também o pão de jamón, feito a partir de uma massa de pão leve e macia que é esticada e recheada com presunto, geralmente acompanhado de azeitonas, passas e, às vezes, bacon ou picles. Assado até ficar dourado e crocante. Para adoçar o paladar, doces feitos com leite, doce de mamão e o quizilo, uma sobremesa semelhante ao pudim de caramelo. É feito com leite condensado, leite evaporado, ovos e caramelo. A culinária venezuelana é uma deliciosa experiência única e memorável. Entre seus extensos e majestosos lençóis até suas imponentes montanhas, a Venezuela possui um tesouro escondido no Mar do Caribe, com suas incríveis ilhas, como a Ilha de Margarita, conhecida como a Pérola do Caribe. É um dos destinos mais populares da Venezuela e um lugar vibrante com uma rica combinação de beleza natural, cultura e atividades turísticas. Está a cerca de 40 quilômetros da costa continental. É a maior ilha do estado de Nueva Esparta, que também inclui outras ilhas menores. A Praia El Agua é uma das praias mais populares, conhecida por sua longa extensão de areia e ondas perfeitas para surf e natação. Se estende por 4 quilômetros com muitas palmeiras embelezando a paisagem. Perto dali encontramos a Praia El Tirano. Fica um pouco afastada das áreas mais turísticas, o que ajuda a manter seu ambiente mais sereno. A água calma da praia a torna perfeita para nadar e se refrescar. As condições geralmente são seguras para nadadores de todos os níveis. É possível praticar atividades como snorkeling em algumas áreas mais próximas dos recifes de coral. Por Lamar, a principal cidade de Margarita, é a maior cidade da ilha e o centro econômico e comercial da região. A cidade é conhecida por suas amplas opções de compras, com vários centros comerciais e mercados. A cidade também possui alguns pontos históricos e culturais. Também a Ilha de Coche, que é um destino encantador localizado perto da Ilha de Margarita, e oferece uma experiência mais tranquila e relaxante em comparação com o ritmo mais acelerado da ilha vizinha. É um paraíso para os entusiastas de esportes aquáticos, especialmente windsurf e kitesurf. As condições do vento e do mar são perfeitas para esses esportes, atraindo praticantes e espectadores. A arte na Venezuela é como uma mistura vibrante de cores, ritmos e influências que refletem a alma do país. Imagina um grande caleidoscópio onde você encontra desde a arte colonial, com suas igrejas e edifícios históricos imponentes, até criações modernas que explodem em formas e cores, que são testemunhos das tradições indígenas, africanas e europeias que moldaram a identidade do país. Suas redes coloridas e suas cestas trançadas contam a história de suas conexões com a terra e com suas raízes ancestrais. Suas madeiras talhadas, tecidos e cerâmicas se destacam não só por sua beleza, mas também pelo seu significado cultural, sendo apreciadas tanto a nível nacional como internacional. A pintura venezuelana, de suas raízes coloniais às suas expressões contemporâneas, é um reflexo profundo da história, cultura e identidade do país. Ela evolui constantemente, mantendo uma conexão com o passado enquanto explora novas formas e perspectivas. Seus museus oferecem uma perspectiva única sobre a cultura e a história da Venezuela, tornando os destinos valiosos para quem deseja explorar a riqueza artística e histórica do país. Na literatura, autores como Rômulo Gallegos e Ana Teresa Torres nos levam a passeios pelos cenários e dilemas da Venezuela em seus livros. Quando se trata de música e dança, a Venezuela tem um ritmo contagiante. É famosa por sua rica tradição musical e pelas suas orquestras, especialmente por meio do programa El Sistema, que tem tido um impacto significativo na música clássica tanto no país quanto no exterior, onde foi criada uma vasta rede de orquestras juvenis e infantis por todo o país, promovendo o desenvolvimento musical de crianças e jovens em comunidades de todas as classes sociais. O lado leste do estado de Falcón, na Venezuela, é uma região rica em belezas naturais, oferecendo uma variedade de paisagens impressionantes, que incluem muitas praias paradisíacas. Boca de Aroa é conhecida principalmente por suas belezas naturais e tranquilidade.
É famosa por suas praias tranquilas e águas cristalinas. É um destino popular para quem procura um ambiente relaxante e menos movimentado em comparação com outras praias mais turísticas da região. E Xixiriviche, conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas. Passeios de barco para explorar as ilhas e praias próximas são uma atividade popular. A área ao redor de Xixiriviche é ideal para esportes aquáticos, incluindo snorkeling e mergulho, devido à riqueza de vida marinha e recifes de corais próximos. A cidade serve como ponto de partida para explorar praias maravilhosas em áreas vizinhas, como o Parque Nacional Morrocoy. O parque abriga várias ilhas e ilhotas, incluindo Caio Sombreiro, Caio Sal, Caio Peraza e Caio Borracho. O Parque Nacional Morrocoy possui recifes de corais vibrantes que oferecem ótimas oportunidades para snorkeling e mergulho, permitindo aos visitantes explorar a rica vida marinha da região. O parque é famoso por suas belas praias, como Praia Norte, Praia de Las Aves e Praia de Caio Sombreiro. Cada uma oferece areia branca e águas azul turquesa, ideais para relaxar e nadar. Os passeios de barco são uma maneira popular de explorar o parque, oferecendo vistas panorâmicas das ilhas e das praias, além de acesso a locais menos acessíveis. A observação de aves é uma atividade recomendada para os entusiastas da vida selvagem. A Venezuela já foi um país com uma economia robusta e rica, principalmente devido às suas vastas reservas de petróleo, fazendo com que recebesse grandes ondas de imigração ao longo de sua história, tornando-se um país de grande diversidade cultural. Era o país que mais recebia imigrantes na América Latina, mas atualmente a questão se inverteu. É de onde mais emigram cidadãos venezuelanos. É um fenômeno significativo que tem se intensificado nos últimos anos devido a uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais no país. A crise econômica, a instabilidade política e a insegurança generalizada têm levado muitos venezuelanos a buscar novas oportunidades fora do seu país. A crise de emigração dos venezuelanos tem sido uma das mais significativas da história recente, afetando profundamente tanto a Venezuela quanto os países que receberam os migrantes. Os principais países de destino são Colômbia, Peru, Chile, Equador e Brasil, acolhendo quase 6,5 milhões de pessoas. Também são registrados em países da Europa e Estados Unidos, que se calcula cerca de 1 milhão de venezuelanos para até 2025. A situação da diáspora venezuelana continuará a evoluir conforme a situação política e econômica na Venezuela muda. O desejo de muitos venezuelanos de retornar ao seu país em melhores condições também é uma possibilidade, dependendo das futuras mudanças políticas e econômicas na Venezuela. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! O Parque Nacional de Canaima é uma vasta reserva natural no sul da Venezuela, conhecida por suas paisagens espetaculares, incluindo tepus, mesas de montanha, cachoeiras e vastas áreas de savanas e florestas tropicais. Com uma área superior a 30 mil km², o parque é um dos maiores parques nacionais do mundo, destacando-se por sua extensão e biodiversidade. A Estrada 10, também conhecida como Carretera Nacional 10 ou Carretera Orinoco-Ciudad Bolívar, atravessa a região, conectando diferentes partes do estado de Bolívar e facilitando o acesso ao parque. Os tepus são formações rochosas antigas e de grande altitude que dominam a paisagem do parque. Este lugar revela maravilhas como a Quebrada de Pacheco, um riacho ou pequeno curso d'água que se destaca pela beleza natural e pelo ambiente pitoresco, e a Quebrada de Juruani, conhecido por suas águas claras e seu entorno natural impressionante. Podemos também mencionar o Monte Roraima, uma das mais icônicas e imponentes formações geológicas da América do Sul. É um tepui, uma formação geológica que se caracteriza por suas grandes superfícies planas e paredes íngremes. Com uma forma de mesa, o tepui é uma das formações mais antigas e distintas do mundo, com mais de 2 bilhões de anos. Está situado na tríplice fronteira entre a Venezuela, o Brasil e a Guiana. A vista do topo oferece panoramas espetaculares dos arredores e uma sensação de estar no topo do mundo. O topo do Monte Roraima é um local popular para fotografia e pesquisa científica devido à sua geologia única e ecossistemas distintos. O Parque Nacional de Canaima está no coração desta região. Serve como porta de entrada para a Grande Amazônia venezuelana.
É simplesmente um lugar mágico que parece ter saído diretamente de um conto de fadas. Imagine uma vasta terra onde os rios se tornam cachoeiras que caem de alturas de tirar o fôlego. Agora adicione a isso enormes mesas de montanha chamadas tepuis, que parecem enormes bolos de aniversário esculpidos pela natureza, com paredes verticais e topos planos que parecem um outro planeta. A vegetação? É uma explosão de verde com árvores gigantes, bromélias coloridas e orquídeas que fazem você se sentir em um jardim botânico natural. E a fauna é um verdadeiro espetáculo de vida selvagem com jaguares, macacos e uma infinidade de aves exóticas. Abriga lugares incríveis como o famoso Salto Ângel, que é a cachoeira mais alta do mundo. Com uma altura impressionante de aproximadamente 3.212 metros, o Salto Ângel supera qualquer outra cachoeira em termos de queda vertical. Isso torna um dos pontos turísticos mais impressionantes da natureza. Se você é fã de aventura, vai adorar as trilhas desafiadoras e os passeios de barco pelos rios cristalinos que serpenteiam pela floresta. Além de toda essa beleza, o parque tem uma vibe de tranquilidade e mistério que te faz sentir como se estivesse descobrindo um segredo muito bem guardado da natureza. E para completar, você ainda pode conhecer as comunidades indígenas locais e aprender sobre a rica cultura que está profundamente conectada com essa terra mágica. Em suma, o Parque Nacional de Canaima é um dos lugares mais incríveis que você pode visitar, onde a natureza mostra seu lado mais exuberante e encantador. A interação entre os ecossistemas de floresta tropical e os ambientes dos tepuis contribui para a rica biodiversidade do parque. É uma joia da biodiversidade e da geologia da Amazônia, oferecendo uma experiência única de contato com a natureza em um dos ambientes mais impressionantes do planeta. Irinorquia é uma região localizada no estado de Falcón, na Venezuela, e é um ponto de interesse dentro da vasta área dos llanos venezuelanos. A região é conhecida por suas características geográficas que incluem planícies e áreas de vegetação nativa. A área ao redor de Irinorquia apresenta uma paisagem de planícies e pequenas elevações, típicas dos llanos venezuelanos. As planícies são cobertas por gramíneas e vegetação esparsa, proporcionando um ambiente rústico e natural. Ali encontramos o estado de Cojedes. Muitas das comunidades em Cojedes têm uma vida rural tradicional, com práticas agrícolas e de criação de gado que são passadas de geração em geração. O estado de Cojedes oferece uma visão autêntica da vida nos llanos venezuelanos, com suas paisagens naturais, economia agrícola e rica cultura local. É um destino que proporciona uma experiência de imersão na natureza e na vida rural da Venezuela. Jarilo está situado na região montanhosa de Miranda, ao norte da região dos Llanos. A área é caracterizada por suas paisagens montanhosas e vegetação de montanha. Los Moriches é um município localizado no estado de Apure. É conhecido por suas características naturais e culturais que refletem a vida na vasta planície dos Llanos. A vegetação predominante é de gramíneas e arbustos, adaptados às condições climáticas da região. A Orinoquia é rica em rios e áreas alagadiças, que são características importantes da região. Durante a estação chuvosa, essas áreas podem criar ambientes semelhantes a praias com grandes áreas de água e vegetação ribeirinha. O Delta do Orinoco é uma das regiões mais fascinantes e ecologicamente ricas da Venezuela. Localizado no estado de Delta Amacuro, no nordeste do país, o Delta é um vasto estuário formado pela confluência do rio Orinoco com o Mar do Caribe. O Delta do Orinoco cobre uma área extensa, com aproximadamente 40.000 km² de pântanos, rios e canais. Os passeios de barco são uma das principais atividades turísticas do local. A Venezuela é um país com uma rica diversidade étnica e cultural, refletindo uma mistura complexa de heranças indígenas, europeias, africanas e outras influências. A diversidade étnica da Venezuela é uma parte essencial da sua identidade, moldando sua cultura, sociedade e vida cotidiana de maneiras profundas e complexas. A Colônia Tobar é uma pequena localidade situada no estado de Apure que tem uma história interessante relacionada com a imigração alemã, que é um aspecto relevante para entender o contexto histórico e cultural da região. Esses imigrantes foram atraídos pela promessa de oportunidades econômicas e terras férteis para cultivo. A influência alemã pode ser vista em alguns aspectos da cultura local, incluindo na arquitetura e em certos aspectos das práticas agrícolas. A costa oriental, banhada pelas águas do Mar do Caribe, tem sido por séculos um ponto da influência caribenha.
Ipare é uma localidade conhecida por ser um dos lugares com uma significativa presença de populações indígenas e descendentes de africanos e europeus, trabalham com a produção de cacau e de óleo de coco, atividade que deram forma à sua identidade. Por outro lado, Arai é uma comunidade rural, e a vida local é fortemente ligada às atividades de pesca, agrícolas e à vida no campo. A população pode envolver-se em atividades tradicionais e comunitárias típicas da região. Na exuberante Amazônia venezuelana, convivem os povos indígenas Yanomami, Pemon e Baniwa, cada uma com seu próprio idioma, costumes e tradições. Essas comunidades desenvolveram uma profunda conexão com a natureza e seus conhecimentos são essenciais para a conservação das florestas. A economia da Venezuela tem uma trajetória complexa, marcada por períodos de prosperidade seguidos por uma crise prolongada. Entre os setores estão o da indústria de petróleo, juntamente com a agricultura, manufatura e mineração, especialmente extração de ouro. Durante grande parte do século XX e início do século XXI, a Venezuela experimentou um crescimento econômico significativo e desfrutou de um nível relativamente alto de riqueza e prosperidade. A riqueza do petróleo contribuiu para um padrão de vida relativamente alto. A Venezuela era conhecida por ter uma economia forte, com um setor industrial em crescimento e um mercado interno vibrante. Após a década de 2000, a economia da Venezuela enfrentou uma crise profunda. A hiperinflação, a escassez de bens essenciais, a corrupção e a instabilidade política exacerbaram a situação. A qualidade de vida caiu drasticamente, e muitos venezuelanos enfrentaram sérios problemas econômicos e sociais, que resultou em um empobrecimento generalizado e uma queda drástica na qualidade de vida. A hiperinflação, com taxas que chegaram a centenas de milhares por cento ao ano, fez com que o valor do dinheiro perdesse rapidamente o seu poder de compra, tornando a vida cotidiana extremamente difícil para os cidadãos, que enfrentam escassez de alimentos e bens essenciais e salários que não acompanham o ritmo dos preços. A recuperação será um desafio complexo que exigirá reformas estruturais significativas e a resolução das questões políticas e sociais que afetam o país. Aqui é um lugar da Venezuela, onde o céu se funde com as montanhas, e se origina os Andes. Os Andes se estendem principalmente ao longo do estado de Mérida e partes dos estados de Táchira e Trujillo. Desde a Cascata do Vinho, que é uma impressionante queda d'água que desce por uma encosta rochosa, criando um espetáculo visual, até as montanhas nevadas de Mérida, oferecem um espetáculo visual que cativa a alma. O Vale de Mifafi oferece vistas impressionantes das montanhas e das formações geológicas do Parque Nacional Sierra de la Culata, localizado no estado de Mérida. O vale é cercado por picos imponentes e florestas de alta altitude, criando um cenário deslumbrante. E o emblemático Pico de Humboldt é o segundo pico mais alto da Venezuela e faz parte da mesma cordilheira que o Pico Bolívar, que oferecem uma variedade de experiências para alpinistas e trekkers. Mérida é uma cidade fascinante e um destino popular para turistas que buscam aventura e beleza natural. A Plaza de Touros de Mérida é conhecida por sua arquitetura de estilo neomudéjar, que reflete a influência da arquitetura mourisca e espanhola. E o Castilho de San Inácio de Loyola adiciona um toque histórico e cultural à cidade. Mas a magia dos Andes venezuelanos não se limita a suas montanhas e cidades, mas também seus lagos, como o Lago de Mucubagi, um dos destinos mais procurados para quem deseja experimentar a beleza natural e a tranquilidade da região andina. O estado de Araguá é uma região vibrante e diversificada, situada na parte central da Venezuela. Ele combina montanhas, praias e cidades com uma rica herança cultural. O estado é famoso pelo Parque Nacional Henri Pittier, o parque nacional mais antigo da Venezuela, que é um paraíso para os amantes da natureza. Puerto Colômbia é um pequeno e pitoresco vilarejo costeiro. Daqui podemos chegar na Praia Sepe, outra joia escondida que você pode alcançar de barco. É uma praia pequena, mas absolutamente linda, com águas calmas e um ambiente tranquilo. Playa Turra é uma pequena e relativamente desconhecida praia. Assim como muitas das praias mais isoladas da região, Turra é um refúgio escondido. Chuao é famosa por sua combinação única de praia e cultura do cacau. Para chegar lá, você precisa pegar um barco a partir de Chorone, o que já é uma aventura por si só. A praia de Chuao é deslumbrante, com areia branca e águas claras. Depois de aproveitar a praia, você pode explorar a vila de Chuao,
conhecida por produzir um dos melhores cacaus do mundo, e até participar de um tour pelas plantações de cacau. Ali também vemos a Cascata de Chual, uma cachoeira impressionante que se precipita sobre rochas íngremes em um ambiente rodeado por vegetação tropical exuberante. O cenário ao redor é deslumbrante, com uma vegetação densa e uma rica biodiversidade. E Puerto Maya é conhecida por suas belas praias e pela tranquilidade do ambiente natural ao redor. A oeste encontramos Carabobo, uma localidade que oferece uma experiência autêntica da vida rural e costeira da região. Lugar da cidade de Valência. Uma das principais cidades industriais e comerciais do país, Valência combina uma rica herança cultural com um papel econômico significativo. O Lago de Valência é um dos maiores lagos endorreicos da Venezuela, e oferece várias áreas para lazer e recreação. Antes da chegada dos europeus, a região que hoje é a Venezuela era habitada por diversos grupos indígenas. Estes incluíam os caribes, Arawak, Pemon e Yanomami, e muitos outros, cada um com suas próprias línguas, culturas e formas de organização social. Depois passamos à era da colonização espanhola. Cristóvão Colombo chegou à costa da Venezuela em 1498, durante sua terceira viagem ao Novo Mundo. Ele foi um dos primeiros europeus a explorar a região. Quando o explorador espanhol Américo Vespúcio visitou a área em 1499, ele notou as semelhanças entre as aldeias indígenas e a cidade de Veneza, na Itália. Como resultado, o nome Venezuela, que significa Pequena Veneza em espanhol, foi dado à região. O nome Venezuela foi gradualmente adotado para se referir à vasta região que inclui o território da atual Venezuela. Com o tempo, o nome se tornou amplamente reconhecido e formalmente associado ao país. A colonização espanhola começou no início do século XVI. Os espanhóis fundaram várias cidades, incluindo Caracas e outras áreas no litoral e nas regiões interiores. A Venezuela declarou sua independência da Espanha em 5 de julho de 1811, e após várias guerras e batalhas, consolidou sua independência em 1821 com a vitória na Batalha de Carabobo, liderada por Bolívar. Após a independência, a Venezuela fez parte da Gran Colômbia, uma república formada por Bolívar que incluía a Colômbia, o Equador e o Panamá. A Gran Colômbia desintegrou-se em 1830, quando a Venezuela se tornou uma república independente. O século XIX foi marcado por instabilidade política e uma série de conflitos internos e guerras civis. A Venezuela passou por vários golpes de Estado e mudanças de governo. A bandeira da Venezuela foi oficialmente adotada como a bandeira nacional da República Bolivariana da Venezuela em 12 de março de 1811. A bandeira é composta por 3 faixas horizontais iguais. O amarelo representa a riqueza do país, azul simboliza o mar, e vermelho reflete o sangue derramado pelos heróis da independência. E as 8 estrelas representam as províncias originais da Venezuela. O oeste do estado de Falcón oferece uma variedade de paisagens e destinos que encantam os visitantes. Os médanos de Coro são um deslumbrante deserto de dunas. Este é um dos locais naturais mais impressionantes e únicos do país. São um vasto campo de dunas de areia que se estende por uma área de aproximadamente 91.000 hectares. A paisagem é marcada por dunas que podem alcançar alturas de até 40 metros, criando um deserto com formações ondulantes e fascinantes. A Península de Paraguaná é uma região fascinante localizada no noroeste da Venezuela. É uma área rica em belezas naturais. É uma extensão de terra que se projeta para o Mar Caribe e é cercada por água em 3 lados. A Via de Avicora é uma importante rota de transporte. Para os turistas, a Via de Avicora é uma rota essencial para alcançar pontos turísticos importantes, como as impressionantes cachoeiras do Parque Nacional de Canaima. O estado de Zulia é uma das entidades federativas da Venezuela, que abriga Maracaibo, a capital do estado e a segunda maior cidade da Venezuela. Maracaibo é um centro econômico e cultural crucial, conhecido por sua rica herança musical e sua importância no setor de petróleo. A cidade também é famosa por sua culinária e festividades, incluindo o Festival de Gaita. É a segunda maior cidade do país, depois de Caracas. O clima de Maracaibo é tropical, com temperaturas elevadas durante todo o ano e uma estação chuvosa bem definida. Está situada a cerca de 15 quilômetros do Mar Caribe. Ali vemos a Ponte General Rafael Urdaneta, também conhecida como Ponte sobre o Lago de Maracaibo, é uma das maiores pontes da América Latina, com mais de 8 quilômetros de extensão. Ela conecta Maracaibo ao resto do país e é um marco importante da infraestrutura venezuelana.
Fundada em 1529, a cidade possui uma rica história colonial, que se reflete em sua arquitetura, onde se misturam edifícios históricos e estruturas modernas. É uma cidade vibrante e essencial para a economia da Venezuela, o que faz dela uma cidade multifacetada e importante na região noroeste do país. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Espero que tenha gostado de conhecer a Venezuela. Conte o que achou do vídeo e deixe sua sugestão sobre qual lugar você gostaria de ver para um vídeo futuro. Muito sucesso e sorte para você e até o próximo vídeo!